Olá, Adriana Prestes. Olá, Elisângela Garcia. Toda maravilhosa com os acessórios da nossa apoiadora Fé Árabe. Vamos Sim, a mais um episódio? Vamos a mais um episódio do Conselho Legal. Hoje a gente está aqui para mostrar a importância de pensar estrategicamente desde o início da criação de uma marca, definição de posicionamento, a identidade visual, destacando o valor do branding, né, que é super importante, tanto para o valor, a percepção de valor, quanto para o propósito da marca em si. Estamos aqui recebendo hoje a Marina Moraes. Muito bem-vinda. Estrategista de branding, bacharel em design, com MBA em Business Intelligence, mais de 13 anos de experiência, lidera a Marca da Conexão, onde une direção criativa, visão estratégica para transformar negócios sólidos em marcas memoráveis. A Marina, antes de fundar a empresa, atuou com 7 anos em agências de comunicação, liderando equipes criativas e atendendo grandes marcas, franquias e multinacionais. Já são mais de 200 identidades visuais em 6 países. Metodologia própria alia sensibilidade, pesquisa e estratégia para revelar com precisão o que torna cada marca única. Bem-vinda, Marina. Muito obrigada pelo convite. Estou honradíssima de estar aqui. E é sempre ótimo ter uma oportunidade de falar mais sobre esse impacto que tem a construção de uma marca estratégica. E você sabia que o sucesso de uma marca começa antes mesmo do CNPJ? Hoje nós vamos falar sobre o poder da estratégia na construção de marcas fortes, memoráveis e coerentes desde o início. Marina, por que a estratégia é a base da construção para uma marca sólida? Eu vejo muitas pessoas começarem a empresa pensando muito somente no modelo de negócio, ou então até mesmo, como que eu vou fazer os posts no Instagram? Uhum. E acabam perdendo a necessidade mesmo de se construir uma base sólida. E essa base sólida que vai consolidar tudo que a marca for criar. Então, uma marca que ela não tem um alinhamento estratégico de marca, então, o que eu tenho para colocar no mundo de único, as coisas vão ficar distantes, né? A pessoa que está pensando no marketing, na criação de conteúdo de rede social, pensa de um jeito, quem constrói modelo de negócio, quem atende cliente pensa de outro, e essa divergência, essa mudança de foco mesmo, acaba impactando diretamente nos resultados da empresa. Então, construção de marca, ela vai afetar todas as áreas do negócio, e muitas pessoas pensam que é somente, sei lá, Instagram, rede social, feed bonito, né? Então, a minha formação, ela veio do design, mas o design não como estética, mas de construção de estratégia de marca, né? De estruturação de um projeto que alinhe, né, essa estética, porque querendo ou não, é a forma como a gente impacta, né? Ter aquele primeiro olhar, aquele primeiro sentimento, mas também a função, né? Essa função de o que a gente quer gerar de sentimento, o que a gente quer gerar de percepção de valor do nosso trabalho. Então, isso impacta diretamente nos resultados. Sair dessa briga de preço, né? A gente conseguir estruturar algo realmente sólido e consistente de dentro para fora. Até porque uma marca bonita não necessariamente conecta, né, com o público que a empresa está almejando, com o que é realmente o foco do negócio, né? Exato. E muitas pessoas começam a criar uma marca muito pensando na paixão que elas têm, né? Então, eu sou boa em fazer algo em específico, e nunca nem conversou com as pessoas que realmente vão consumir dessa marca. E quando eu falo as pessoas, às vezes também tem essa percepção de que eu quero atender todo mundo, de que eu quero atender um vasto público. Só que quando a gente quer falar com todo mundo, a gente não fala com ninguém. Exatamente. Então, entender com profundidade o perfil de pessoa que seria o nosso cliente ideal, sabe? Aquelas pessoas que, têm uma conexão muito profunda com os valores da marca. Isso vai destacar você do restante. O primeiro passo seria, então, definir uma persona. Assim, chegar no público-alvo. Chegar através de questionamentos ou de conversar com pessoas, saber quem é o público-alvo da empresa, do empresário, enfim, para esse é um ponto extremamente importante, porque, querendo ou não, são as pessoas, né, que vão ir ditando o ritmo também, se tá dando certo, se não tá, se tá criando ela ou não. Mas tem outros pontos, outros pilares que também são muito importantes, como análise de mercado. Então, o que a sua concorrência está fazendo hoje para que você não vá seguir tendência? Eu não acredito, inclusive, nesse aspecto. Vamos seguir o que está dando certo para outra pessoa. Mas, na verdade, é muito mais sobre entender, nesse cenário,
onde eu vou entrar de forma diferente. Então, entender meu concorrente para eu me destacar, para eu me elevar. Meu cliente é um pilar muito importante, porque é ele que vai ser o público agradado no final das contas. Mas também analisar futuro, tendência de mercado, sabe? A gente tá aí com muita coisa nova de inteligência artificial. Então, se a gente também agir na inocência, né? Só pensando, eu quero agradar esse público, e não olhar mercado, e não olhar tendência, e não prever próximos passos desde agora, a gente tá seguindo também um padrão um pouco superficial demais, né? Porque a partir do momento que a gente vai olhar cliente, a gente também vai ver meio que o que já estão fazendo e segue igual. E sem estratégia. Criar uma marca memorável, criar uma marca estratégica precisa se deslocar do papel comum, do senso comum, e olhar futuro também é muito importante. E como essa criação da identidade visual traduz a estratégia e reforça o valor da marca? Isso aí é um ponto muito importante, porque é o primeiro impacto, muitas vezes. O nome ele é muito importante, porque é aquilo que vai ressoar, né, na cabeça da pessoa, mas esse visual, né, a forma como a pessoa ela é impactada, é algo que é tão profundo no inconsciente da pessoa, que se ela não é feita de uma forma realmente alinhando todos os pontos de estratégia, ou seja, o que a gente quer gerar de percepção de valor, o que a gente quer fazer com que as pessoas sintam quando elas batem o olho na nossa marca, a gente está perdendo muita oportunidade. E pior ainda, se tiver ruim, porque alguma percepção a gente está levando, né? A pessoa ela pode sentir muitas coisas. Então, isso já é óbvio, ela vai sentir. Mas se ela estiver sentindo as coisas erradas, você vai perder credibilidade, muitas vezes você não merece essa perda. Então, às vezes a sua marca, ela tem, um produto incrível, um serviço maravilhoso, mas se você não consegue mostrar isso, você perde totalmente. Eu até dou um exemplo muito interessante, que é, por exemplo, você vai numa palestra super importante, com um monte de gente, que você quer chamar atenção, você tem uma oratória incrível, você tem um texto maravilhoso, só que você chega lá de pijama. Sabe aquele pijama velho, rasgado? Ninguém nem vai olhar, né? Ninguém vai dar credibilidade por que você vai estar falando. Então, se você tem uma identidade visual que ela não condiz com o seu discurso, que ela não valoriza a sua entrega, é como se era melhor você não ter ido, vamos dizer assim. Era melhor você não estar lá, era melhor o seu cliente ideal não ter tido aquela percepção, porque reverter esse primeiro impacto negativo é muito mais difícil. E precisa alinhar a identidade visual com a identidade de quem está atrelado à marca. E fazer sentido também para quem está ali, né? Numa palestra, por exemplo, se a pessoa não estiver alinhada. E um outro ponto também, que a gente falou de mercado, a gente falou de tendência, a gente falou de cliente, você falou um ponto muito importante, que é a pessoa por trás dessa marca. Porque nenhuma marca deve ser criada somente olhando para fora, olhando oportunidade de mercado, olhando cliente. Porque se a gente, como empreendedor, empresário, empresária, não olhar aquilo e tiver uma paixão, sabe? A gente ser o primeiro fã da nossa marca, a gente não consegue manter. É como se a gente colocasse uma máscara, colocasse uma fantasia, que é muito bonita, que tem todo o potencial do mundo. Mas se você não consegue bancar, não tem como você conseguir transmitir a credibilidade que é necessária. Por quê? Isso tem que ser de dentro para fora. Ou seja, sua equipe tem que comprar, você tem que comprar. E você tem que conseguir falar com tanta paixão do seu negócio que aí sim as coisas vão estar casando. O visual, a estratégia de posicionamento, a forma como você conduz sua equipe, a forma como você cria produto e serviço, tudo vai daí sim estar alinhado. Transborda, né? Transborda. Todo mundo quer comprar. Exatamente. É que nem o amor próprio, né? Precisa ter o amor próprio antes de exigir o amor dos outros, né? E o diferencial de uma marca não tá no produto, não tá no serviço. Tá no ser humano que criou aquele produto e aquele serviço. Porque a gente é muito complexo. A conexão se envolve a partir de ser humano, a partir de valores humanos. Né? Então, muitas pessoas estão nesse sofrimento atualmente. A inteligência artificial vai substituir emprego. Realmente, infelizmente, vai. Mas o que vai sobreviver é justamente quem ainda está muito vinculado ao que só o ser humano é capaz de fazer. Ao diferencial que só o ser humano tem. Então, a gente precisa descobrir o diferencial e não criar, sabe? Não é algo bonito, é algo real. E esse real que realmente tem resultado, realmente é estratégia. E cada vez mais, né? Até quanto mais inteligência artificial,
a gente tem contato, mas aparece, assim, marcas se destacando pela pessoalidade delas, né? Pelo dono, pela cara da pessoa responsável mesmo ali, né? As pessoas querem se conectar com pessoas. E elas criam vínculos, né? Tá cada vez mais forte também a construção de marca pessoal, alinhado ao negócio, para um fortalecer o outro. Porque é isso que cria essa vontade de querer fazer parte, de ir além de uma troca monetária, sabe? De produto e serviço. Não tem identidade mais forte do que da própria pessoa. Do que né? do ser humano. Uhum. Mas dá um exemplo para nós, assim, alguns exemplos práticos de como uma identidade bem construída pode fortalecer a percepção de valor do negócio. Tá. Eu vou trazer um exemplo primeiro de uma cliente minha. Ela é lá de Chicago e ela inaugurou... Eu fiz a identidade para ela lá em 2016, 2017, faz bastante tempo. Então eu achei interessante trazer esse case para vocês, pra gente justamente ter essa evolução de marca. E ela inaugurou, é um lounge de tratamento estético, né, de cílios e pele, enfim. E ela inaugurou numa semana que tava uma nevasca absurda. E ela só tinha o logo na fachada, colocado. E um pequeno conteúdo ali de redes sociais, mas nada muito, sabe? Ela não fez grandes patrocínios nem nada. Mas a curiosidade que durante a reforma as pessoas passavam e olhavam aquilo, ficou tão forte na cabeça que ela falou que fez fila pra entrar. E já começou por aí. Eu falei, caramba, olha o poder dessa geração de uma curiosidade a partir do visual. O quanto as pessoas, lógico que tinha também todo um trabalho de arquitetura, né? É tudo alinhado. Mas, por exemplo, ela criou um papel de parede que era o monograma várias vezes, assim, sabe? Então, é aquela coisa, tinha personalidade nos detalhes, tinha personalidade no atendimento. Então, cada cliente que chegava lá na sala para fazer um tratamento, uma depilação, tinha sempre o nome da cliente colocado numa lousa, tinha uma bebida especial que eles criaram somente para aquela empresa. Poder do personalizado, né? Do personalizado, conecta, da experiência e da atenção dos detalhes. Exatamente. Se você acha que é só receber cliente e depilar e tchau, você tá brigando por preço. Por que você se diferenciaria de qualquer forma? Uhum. Né? Então, a gente precisa entender que são os detalhes que vão conquistar, que vão conectar e que vão fazer você se destacar e poder realmente cobrar mais. Atualmente, eles já têm até uma segunda sede lá também. E, assim, o nível de valorização desse atendimento premium, desse contato direto, ele é tão grande que o quanto você vai pagar é indiferente. A pessoa ela quer passar pela experiência. Ela presenteia a experiência de estar lá para quem ela gosta, sabe? Então, isso acaba sendo muito importante porque a pessoa ela decide, tá, essa experiência foi incrível para mim. Eu vou presentear alguém. Olha que gesto que simboliza o quanto, cara, eu quero levar essa experiência para outra pessoa. E aí, eles têm todo, né, a gente criou o site, onde a pessoa já consegue fazer o cadastro ali, já comprar. Então, é toda uma estrutura pensada em detalhes minuciosos que tudo se atrela. Não é só meramente mais um serviço. Exatamente. Né? E a gente pensou muito na personalidade desses detalhes, né? De um site ele ter uma onda diferente, de ter um símbolo muito próprio, de ter toda uma atmosfera muito pensada, inspirada na fundadora, né? A Lorena, ela veio muito assim falando pra mim sobre o quanto... O que ela pensava sobre... Ela é uma brasileira que mora lá desde os 9 anos de idade, então ela queria levar o olhar dela nesses detalhes. Então, eu prezo muito que todos os desenvolvimentos de projeto de identidade visual eu fale com os fundadores. Porque muitas empresas pensam que isso aí eu vou passar para o time de marketing, por exemplo, aqueles que falem. Mas não, construção de marca é construção junto com os líderes. Isso vai refletir para a equipe, isso vai ser construído também em alguns momentos junto com a equipe, mas se os fundadores não entenderem o papel deles ali de direcionamento estratégico, acaba que vai ficar só mais um mercado. Exato. E assim, você notou alguma diferença, como você já trabalhou com várias outras marcas de outros países, você nota a diferença assim de criação mesmo de um país para o outro? O Brasil é alguma coisa muito específica de público, assim? Você tem alguma experiência nesse sentido para poder comentar com a gente? Olha, eu sinto bastante a mudança, na verdade, de nichos, mais do que de nacionalidades. Por quê? Atualmente a gente é muito global.
né? Então, é muito na internet, é muito de referências globais. O que tem mais é a adaptação regional. E eu atendo também o Brasil inteiro. E, assim, eu senti mais diferença entre, por exemplo, São Paulo e Mato Grosso do que, por exemplo, a moça de Chicago, que é um caso. Ou então tem também um cliente que fica em Portugal. Eles têm uma marca de roupa lá, fitness. Por quê? A regionalidade de uma cidade do interior que tem uma forma, por exemplo, né, falando de Mato Grosso em específico ou de regiões mais afastadas do polo São Paulo, Rio de Janeiro. O frete é diferente. A forma como a logística acontece é totalmente outra. Se a gente continua com essa mentalidade de que tudo chega fácil para o seu cliente, a gente não consegue estruturar. E muda a comunicação também. Muda a comunicação. As pessoas têm cultura totalmente diferente, apesar de estar perto, né? Exato. Então, assim, eu senti de verdade, dentro do Brasil, muito mais diferença de regionalidade do que fora. Porque os países que eu peguei eram também muitas pessoas que trabalhavam online. Então, tem essa que é um lounge de estética, tem o meu cliente que é um e-commerce que ele vende ali mais para a região. Mas os outros países que eu atendi eram muito mais um atendimento intelectual, ou seja, era um infoproduto, era uma mentoria, uma consultoria, uma terapia online. Então, nesse caso, não tinha nem a questão da regionalidade tão forte. Mas dentro aqui do Brasil, eu tive vários exemplos nesse sentido de que a gente precisava se conectar mais com o público local. Acho que não era uma marca que conseguia ter uma atração a nível nacional, a nível mundial, por ser online, por ser físico, né? Então, pessoas que vendem, que é uma confeitaria, por exemplo, ou então que vende roupa naquela região. E assim, às vezes eu vinha com algumas delas e falava, então, mas é que isso é impraticável aqui, né? Então, isso lá atrás, antes de eu ter colocado dentro da minha metodologia essa parte de realmente conversar com clientes que são o perfil de cliente ideal, o que você valoriza, o que você pensa, ou então mapear, é isso que eu falei, né, de trazer mercado, tendência para um estudo aprofundado de posicionamento de marca antes de criar o visual, eu tinha muito esses dilemas, de às vezes eu criar alguma coisa que tinha muita conexão emocional, que fazia muito sentido para aquela marca, mas que às vezes poderia ter problemas de aplicabilidade, de ação local. Então, não é só observar, por exemplo, um minimalismo, uma cartela de cores específica. É conversar, uma personalização mesmo. Conversar com o dono da marca e entender no local onde ele se insere e o que ele planeja, né? Exato, porque se você é uma marca, né, primeiro tem que ter essa conexão, esse elo com o fundador, como eu falei, que eu sempre achei realmente que é ali que mora o diferencial. Mas se isso também ficar isolado, a gente perde muito a aplicabilidade. Então, se é uma marca mais física, se é uma marca mais digital, como que vai ser as impressões que esse público vai fazer. Então, tinha um cliente que eu atendia na agência que era, por exemplo, um restaurante que ele ficava dentro de grandes indústrias e escolas particulares. Eles tinham uma necessidade de aplicabilidade que precisava ser barata e ágil. Eles se instauravam dentro de uma empresa que estava vindo, eles atendiam muito multinacional. Tinha uma personalização, às vezes, para aquele espaço, né? Eu lembro muito de um cliente que aí havia uma galera da China, eles iam ter que construir uma cozinha especializada em comida chinesa e a gente precisava trazer um pouquinho da cultura ali, porque era um local que a gente precisava trazer acolhimento, era o momento da alimentação. Então, eles nem falavam português, então não fazia sentido colocar frases em português ali. Então, mas a estrutura base de construção de marca, dele perceber ali um diferencial, dele sentir ali algum DNA de marca, precisava se manter de uma forma focada também no impresso, também na adesivação, ou se eram painéis, ou como que a gente ia atrelar a arquitetura junto com a personalização de marca, né? Então, tem clientes que já têm zero necessidade de impressão, e aí a gente tem uma liberdade muito maior de definição de cor, se vai ser minimalista ou não. E aí a gente foca mais na construção de marca como percepção e não necessariamente só aplicabilidade, né? E quando o cliente não tem... ele teima com alguma coisa, ele já tem uma ideia pré-concebida e ele insiste naquilo sem pensar na estratégia, como lidar assim? É fácil, não? Super! Eu percebo que meu olhar, ele também é muito respeitoso, né? Eu sempre coloco muito assim, olha...
você está me contratando por um motivo, né? Por eu ter uma experiência, por eu ter esse olhar que vou te conduzir, vou te guiar, mas você ainda precisa ser a primeira fã da sua marca. Isso para mim é regra. Se por um acaso algum direcionamento meu vai contra, por exemplo, ontem eu estava falando com uma pessoa que estava querendo conhecer mais o meu trabalho e tinha todo um apego muito grande, emocional, espiritual até, com o símbolo que ela tinha. E eu falei, olha, primeira parte que você tem que fazer é você refletir com você mesmo. O quanto você está aberta ao meu direcionamento e o quanto você está limitado. Mas eu não insisto. Eu sou, assim, olha, eu sou super da transparência. Eu vou trazer para você todos os pontos e a partir daqui você toma a sua decisão. Você está tomando uma decisão racional a partir de um olhar de especialista. Mas eu acho que esse espaço traz tranquilidade para o cliente poder decidir, né? Exato, escolha, né? Porque eu, por muito tempo, né, eu tive que seguir, né, dentro do mercado corporativo, como funcionária, eu segui o que aquela empresa estava conduzindo. Agora que eu conduzo a minha própria empresa, para mim isso é regra, né? Eu respeitar o olhar, porque tem envolvimento emocional, tem envolvimento pessoal, espiritual até, com numerologia, com a forma e tal, que eu sei que se eu bater de frente, que eu brigar, eu só vou passar raiva, eu só vou fazer a pessoa perder a confiança em mim e não vai chegar no resultado, né? Então, assim, acaba que se a pessoa realmente tem um apego muito grande por uma coisa que não tá legal, que não vai fluir, também é uma decisão dela. E eu também tenho que respeitar. Então, eu sou do tipo que eu trago todos os argumentos à mesa, eu mostro todas as informações e fica na mão do meu cliente decidir se ele vai realmente seguir com isso ou não. Você falou de numerologia, né? Eu pensei na criação de nomes daí, que deve impactar bastante, né? Como é possível integrar tudo isso, assim, para a criação de um nome e a importância também de começar um projeto assim, muitas vezes. Legal. O nome é uma coisa muito importante também, porque ele é o que vai ficar na cabeça, é o que a pessoa vai digitar, é o que, no caso, interfere diretamente com o trabalho de vocês, né? A disponibilidade desse uso desse nome. E ele acaba sendo muito também prejudicado por esse apego emocional, apego sentimental. E é extremamente pessoal, né? De novo, não tem como. E eu acho até mais difícil do que o visual, porque o visual, ele é mais fácil da pessoa se identificar, de gostar. Nome é sonoridade, é o que a pessoa interpreta, o que ela tem de bagagem. E aí, a forma como a gente constrói, ela é muito também baseada nessa estratégia, nessa narrativa que conduz a marca. Então, o processo, ele é sempre assim, de a gente entender esse cenário com profundidade de mercado, de tendência, de cliente, para a gente entender, tá, nessa situação, aonde a gente se destaca, aonde que a gente vai criar o nosso lugar único de diferencial na mente do nosso cliente e a partir dali começa a criação. Ou seja, não é a criatividade em primeiro lugar, é a estratégia em primeiro lugar e a criatividade vem para ancorar. E a apresentação de nome, ela também está muito aí. A gente apresenta todo esse contexto, esse cenário, as conclusões que a gente tomou, qual que é a narrativa que vai ancorar a marca e as soluções que trouxemos, né? Então, sempre são 3 caminhos possíveis de narrativas diferentes e nomes que acompanham essa narrativa. E a partir dali, a pessoa não vai só pensar o nome isoladamente, mas que estratégia esse nome carrega. E aí, nesse lugar, a gente consegue uma aprovação bem maior, porque a gente traz significado. Uhum. A gente traz, né? Não somente uma lista, olha, escolhe o nome que você mais gostar. Inclusive, um direcionamento que eu dou para os meus clientes é, não fica pedindo opinião para todo mundo, porque as pessoas muitas vezes estão fora desse contexto. E bagunça, né? Bagunça muito. Então, eu trago as soluções, eu falo, olha, pense, reflita, entenda qual caminho faz mais sentido para você, mas não fique dependendo da aprovação alheia, porque sempre vai ter pessoas que pensam, não, mas eu tenho uma ideia de nome melhor. E não é assim que funciona. Não é só criar um nome da sua cabeça. É sobre a gente construir uma narrativa para te posicionar num lugar único na mente do seu cliente. E isso não é, assim, jogar um nome na mesa, né? Então, identidade, visão do negócio e estratégia, né? Exato. Tudo tem que estar alinhado. Porque se você ficar no gosto pessoal, você ficar perguntando para sua tia, para sua avó, para sua filha, o que achou, que sentiu, você vai perder essa conexão da estrutura, da base.
Até porque cada um tem uma opinião diferente, né? E só o pai da criança, né? A mãe da criança que sabe melhor aquilo que ela quer, né? Já vai ter que contar com a opinião do INPI, né? Depois, para ver se ele vai aceitar. Durante o processo a gente já pergunta muito, né? Mas até esse ponto também. Durante o processo criativo, né? A gente faz uma pré-análise, mas na hora que vai registrar, que vai decidir. Por quê? Esse meio tempo de pensar e registrar, pode ter acontecido uma coisa. A profundidade de análise, ela só é feita mesmo na hora do registro. Não tem como a gente construir tanta profundidade para nomes que talvez você nem vai gostar. Então, é um processo que ainda, mesmo a pessoa gostando, ainda tem esse passinho importante, né? Do registro no INPI, que é tão essencial. Para nós vem já... A maioria das vezes com mudança, né, Eli? Já com as dores, né, com os problemas. Mas é interessante que a gente observa que sempre uma marca que foi bem construída, dificilmente ela vai ter um problema depois. Isso é bem legal. Porque sai do óbvio, né? Eu acho que todas as marcas que não têm esse direcionamento de estratégia, elas ficam na superfície. E superfície é muito comum. É difícil pra caramba criar nome. Não tô falando, né, que é fácil. Mas aí vem muito... Ou vamos seguir algo muito óbvio, que não vai dar para registrar, ou vai seguir sigla, que é um negócio que dificilmente vai ter uma memorização boa. Tem casos e casos, mas num geral, às vezes fica difícil a pessoa lembrar. É um apanhado de letra que não tem uma sonoridade, não tem uma lembrança. E é o mais comum, aqui todo mundo gosta. É o mais comum. Porque é fácil. É fácil de fazer também, né? Sim. E aí, quando a gente vai por um caminho dessa estruturação, a gente muitas vezes cria palavras que não existem, ou então a gente traz uma lembrança de outras culturas que têm significados interessantes para a marca, e aí a gente consegue criar nomes mais inovadores, que têm disponibilidade de registro, né? E quando que é a hora certa de começar a ter um apoio estratégico, assim? A procurar um apoio estratégico para a criação? Se possível, desde o início, seria o mundo ideal, né? Porque se você tem uma condição de vou fundar uma empresa, eu tenho um valor para investir, reservar parte desse valor para investimento de construção de marca vai poupar muito tempo e energia para sua marca. Mas para uma marca que já está em andamento, eu sempre penso que você tem que ter uma empresa rodando a ponto de você conseguir ter um caixa para isso. Uhum. Então, algumas pessoas às vezes até me procuram, cara, eu não estou vendendo e procura isso como a solução. E o foco aqui não é aumentar a sua venda isoladamente. As coisas precisam estar fluindo em harmonia. Então, construção de base, construção de solidificação vai te ajudar a sair da briga de preço, vai te ajudar a chegar num lugar único na mente do seu cliente, vai te ajudar a construir algo mais memorável, que é o que eu falo muito. Para além de estratégia de marketing. Exato. Né? Agora, se você, assim, tá com uma empresa que tá no vermelho e acha que construir um novo nome, construir uma identidade visual vai te salvar, às vezes a pessoa ela também é um tiro no pé. Então, eu vejo que, assim, o mundo ideal, novamente, é no início. Mas se você está com uma marca rodando, muitas vezes você pode ter uma percepção de que, cara, eu tô até vendendo bem, mas eu sei que eu tenho um potencial muito maior. Aí talvez a gente precise de um reposicionamento, um realinhamento, né, um refino, sem perder essa história, sem começar tudo do zero. É realmente... Só para conectar mais, agora, né? Que você tá vendo que o seu negócio tem potencial, que você tá conseguindo já ter uma conexão, vamos fazer isso da forma certa, sabe? Da forma estruturada, fazer com que você realmente alcance seu verdadeiro potencial de marca, né? Agora, uma empresa que, cara, não tá rolando, sabe? Eu não tô vendendo, não tá fluindo. Não necessariamente, né? Vai ser um porque reposicionamento, às vezes a pessoa agir no desespero é pior. Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, naquela agonia de que eu não tô vendendo, Ai, vou mudar o logo. Ai, vou mudar as cores. Ai, vou mudar o nome. Isso às vezes confunde mais porque o seu motivo não tá sendo legal. O motivo pelo qual você escolheu essa mudança não é chegar no seu nível máximo de potência. É desespero. E agir no desespero é a pior coisa que você pode fazer. Porque é aquela mudança que você faz, assim, por ego. É aquela mudança que você faz muitas vezes sem pensar. E que o seu cliente vê como insegurança, né? Então, o reposicionamento, ele deve vir para levar você para um próximo nível. E não para te tirar do buraco. Entendeu? Não pode ser, pode ser um crescimento imenso, né? Perfeito. É estratégia, né? Exato.
E já que é tão estratégico, né, é um trabalho tão pensado, tão bem feito, a pessoa não pode simplesmente fazer e largar ao Deus dará a marca, né? A gente sempre prega muito isso, acompanhamento da marca, né? Tem tantos olhares para isso. Sim, exatamente. Registrar, de deixar tudo certinho, para não perder todo aquele trabalho criativo e ter que refazer, pensar em outra coisa, pensar em outro nome. Nossa, sempre que a pessoa vai me procurar para conversar sobre uma construção de uma marca do zero, ou um reposicionamento, ou uma lapidação mesmo, que seja, às vezes ele tem uma identidade que criou lá atrás, já não se identifica, quer ter uma percepção Gostei de lapidação, nunca tinha ouvido isso. Interessante, né? É muito legal, porque não é... Às vezes a pessoa fala, não, mas eu já tenho um negócio que eu gosto. Tá, mas você não tá alcançando o seu verdadeiro potencial. Então a gente tem como fazer uma lapidação para que a gente chegue nesse lugar. Só que eu sempre que eu vou conversar com as pessoas, não importa o nível que elas estejam, eu falo, você tem registro no INPI? Porque senão, às vezes, o investimento que ela vai fazer em mim vai ser jogado fora. E aí eu falo, olha, vamos começar certo? Faz a análise, pergunta, saiba do que você está fazendo. E eu faço realmente eu falo que é quase um terrorismo, né? Mas é a pura verdade, na verdade. Eu faço olha, essas são as consequências. Evita a frustração, né? A partir daqui você vai decidir se você quer seguir com ou sem o registro. E por mim tudo bem, né? Eu não me imponho a pessoa que decide que não é o momento. Mas a pessoa segue com consciência, pelo menos. Eu não sigo com consciência pesada de que eu não avisei. Esse é o nosso trabalho. Exato. Há 13 anos, né? Gerar consciência. Exatamente. Dri, vamos fazer uma pausa agora pra gente entregar um mimo aqui pra nossa convidada. Claro! Feito com uma lembrancinha muito doce. Carinho. Ai, que lindo! Da Carol Campos, doce. Ai, muito obrigada. Eu amo. Personalizada. Que bom que gostou. E assim, se tivesse uma coisa que fosse o mais importante para que quem contrata você, para a pessoa que está contratando você soubesse, assim, sobre criação de marca, assim, criação de branding, o que você acha que seria, assim? Olha, eu acho que é justamente essa consciência de que a sua marca tem um potencial que não está sendo alcançado hoje. Você pode estar vendendo, mas se as pessoas não estão lembrando da sua marca, você está perdendo muita oportunidade. Por quê? Muitas vezes a gente pega e, eu comprei um item pessoal que eu achei incrível, lindo, maravilhoso e tal, eu uso sempre. Mas se eu não faço ideia de que marca que eu comprei, isso me impede de comprar novamente, isso me impede de indicar, e isso impede também da marca poder construir muito mais autoridade com base nesses clientes apaixonados. Poderia ser um cliente fiel, né? E que não é... Exato. Ficou perdido no meio e do aqui caminho. A gente não perde só a recompra, perde a oportunidade de a gente construir uma comunidade em volta dessa marca. Né? Muito mais profundo. O valor de marca, ele tá justamente nesse lugar, da pessoa ela ter uma admiração que usar aquilo passa a representar algo sobre ela. Sobre o que aquilo, né? Tipo, você estar com um aparelho Apple, por exemplo, não comunica só sobre a qualidade do aparelho, sobre o quanto você pagou por aquele aparelho. É sobre o que aquilo fala sobre você. Sobre o quanto aquilo diz sobre seu grau de visão de mundo. Como uma comunidade. E aí, quando eu vejo uma outra pessoa, né, que também usa, eu já me identifico com ela em algum nível. Então, construção de marca tá aí. Não é sobre aumentar suas vendas por você ter mais dinheiro no seu bolso. Isso vem como consequência de uma construção de uma marca que tem valor, que vai além do produto ou do serviço, que vai sobre a percepção de que aquilo representa sobre mim como ser humano, como consumidor que consome aquela marca. E não é só coisa de Apple, né? Todo mundo pode olhar pra isso ou deveria olhar pra isso desde o início. Pequeno. Porque... eu gosto muito de trazer exemplos de marcas menores, porque é o meu foco hoje. Mas é que grandes marcas têm isso do senso coletivo, né? Da gente saber da história e tal. Mas é isso. Você não consegue ver o valor de Apple sem lembrar do valor de Steve Jobs. Né? Sem você lembrar da construção que ele teve desde a garagem da casa dele. Então, assim, é necessário a gente começar bem. E a gente construir esse legado dia após dia. E acreditar, né? E acreditar naquilo que a gente tá fazendo e construindo, né? É essencial. E se tivesse que dar um único conselho legal pra hoje, que seria? Reflita e haja.
ficar somente também na vontade de que eu quero, ou então preso ali no conteúdo que você vai postar no Instagram hoje, você não vai sair do lugar. Você tem que refletir com profundidade para o caminho que a sua marca quer trilhar e ir para ação. Traçar um plano, né? Traçar um plano e que faça sentido com a base, não somente com ações isoladas. A gente esteve aqui com a Marina hoje, a Marina da Marca da Conexão. Muito obrigada mais uma vez. Vamos deixar o @ passando aqui para te encontrar nas redes sociais, se quiser falar um pouquinho também. É Marca da Conexão, tanto no Instagram quanto no meu site também. Mensalmente eu abro uma agenda de análise de marca gratuita. Então tem lá no meu perfil no Instagram também, tem no meu site. Então caso você se interesse por uma análise aprofundada, profissional, sobre o que a sua marca está comunicando hoje, se está alinhado ou não, é só você cadastrar no meu site, que eu entro em contato para marcas que já estão, né, num nível de preparo bacana, para a gente ter esse papo. E eu vejo muita importância nisso para que você siga com consciência, que é aquilo que eu comentei. Eu sempre vou respeitar o seu olhar, o seu momento, a gente vai alinhando qual jornada se encaixa mais para o seu perfil, mas se você não tomar essa atitude de você ser ativo na análise do que a sua marca está gerando de percepção, se ela está alcançando o seu potencial ou não, você está ficando para trás. Está deixando o dinheiro na mesa. Querendo tornar a sua marca memorável, Marina estará sempre à disposição, né? É isso. Gente, muito obrigada. Encerramos mais um episódio hoje. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e deixar para nós dicas, para que a gente possa sempre levar o melhor conteúdo para vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, gente. Amei. Obrigada.